presbítero Nakamura. Nós vamos falar sobre tomar como exemplo a vida de Sansão. A vida de Sansão como filho e a vida de seus pais como exemplo para nós aqui nessa manhã. É bem verdade que essa lição aqui não vai tratar no fundo do relacionamento entre pai e filho, não. A lição de número 8 que nós vamos dar daqui a 15 dias é que vai chegar nesse ápice mesmo de tratar em relacionamento entre pais e filhos. Nós vamos falar sobre a importância da paternidade, pai e mãe, na vida dos filhos. Porém, nessa lição aqui, nós vamos aprender que a responsabilidade ela é individual. Eu sempre chamo ela de Samara, como é o nome? Não. Natália. Natália, qual é a função dos pais? Educar, criar os filhos, né? Cauã, qual é a função dos pais, Cauã? É educar, né? Disse educar, né? Raimundinho, qual é a função dos filhos? A função dos filhos é ser obediente aos pais. Ser obediente aos pais. Porque os pais têm mais experiência de vida, que apesar de sermos pais, mas um dia nós somos filhos também, né? Exatamente. Como hoje somos filhos de Deus. Exatamente. Quando nós vamos falar aqui, olha, pais zelosos, filhos desobedientes, a gente vai nos remeter a quem? Aos adolescentes, né? Aos jovens. Só que todo mundo aqui é filho. Possa ser que tenha um ou outro que já não tenha seus pais, né? No seu pai e mãe. Eu já perdi meu pai, mas eu fui filho. E sou ainda filho, porque eu tenho a minha mãe. Então, quando nós falamos pais zelosos e filhos desobedientes, não é só para adolescente as aulas de hoje. É para todos. Nós vamos falar aqui, quando nós vamos pegar a Sansão como exemplo, nós não vamos pegar a Sansão quando era jovem. Não. Vamos pegar a Sansão na fase adulta. O que nós vamos aprender aqui é que por mais que seus pais fossem fiel a Deus ou são fiel a Deus, a salvação ela não é hereditária. Jonathan e Yasmin são casados, não têm filhos, são fiéis a Deus. Aí vai ter um filho, cria no caminho do Senhor. A salvação é hereditária? Não. Ezequiel deixou bem claro isso, seu capítulo 18, se não me falha a memória, que a salvação é individual. Seu pai pode ser o pior que tiver lá fora. Chegar lá no céu, você não vai dizer, não, eu não fui, não sou salvo porque meu pai... Não. Paulo, ele especificou isso quando ele disse que os seres humanos, eles são indesculpáveis, inexcusáveis, ou seja, não tem desculpa. Você não tem desculpa porque seu pai não te levou para a igreja. Não tem desculpa porque seu pai não ia para uma oração, para uma escola bíblica. Claro, Salomão falou algo sábio e é uma bem verdade. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ou seja, você está tirando a responsabilidade de cima de você. Só que nós vamos ver na Bíblia aqui exemplos de pessoas que não diferente de muitos hoje, porque muitos hoje às vezes entram naquele estado de depressão, dizendo, onde foi que eu errei? Eu ensinei meu filho bem. Mas hoje ele está onde? Lá fora. A culpa de quem é? É dos pais? Não. A responsabilidade ela é individual. Hoje existe uma palavra aí fora chamada que... não, o rapaz é assassino, ou é traficante, ou usuário de droga, assassino, estrupador, seja lá o que for. A culpa é da sociedade. E a culpa é da sociedade? Não. Todos nós temos o que? A raiz dentro de si. Paulo disse, é aquele que nunca ouviu a lei. Aquele que não sabe nem o que é a lei. Ou seja, ele quer dizer, aquele que não sabe o que é a bondade, não sabe o que é a salvação. Mas dentro de si ele nutre algo que diz que aquilo é errado. Em Romanos ele diz que a natureza, a criação, mostra que existe um Deus que é justiça. Então, o ser humano em si não deve e não pode, e naquele grande dia,
Deus não vai aceitar como desculpa colocar porque meu pai era assim, porque meu filho era assim, porque minha esposa era assim, porque meu pastor era assim, porque meu líder era assim. Não. Todo ser humano tem uma responsabilidade. Devemos ser responsáveis. Quando eu pergunto aqui para os filhos, né, os mais jovens hoje, que todos são filhos, mas os mais jovens hoje, qual é a função dos pais? Todo mundo diz o quê? Educar, amar. É a função primordial, né? Mas o que é o educar? É educar da forma que vocês querem? Quem aqui, eu não sou muito velho não, eu não sou velho, eu sou novo. Eu lembro da minha adolescência, eu lembro da minha juventude, eu lembro. O pastor deve lembrar, a missionária deve lembrar, Nakamura deve lembrar. E vocês têm em mente algo que seus pais disseram a vocês? Um conselho de vida que seus pais disseram, não necessariamente para a igreja. Porque a gente sabe que o seio familiar é o primeiro lugar onde se devemos aprender a ter comunhão com os homens e a ter comunhão entre o homem e Deus. É o seio familiar. Mas vocês aqui, pastor, missionário, Nakamura, Raimundinho, Evenício, pessoas, né, que vocês se lembram de um conselho que seus pais disseram, que na hora você disse, não, está errado isso aí, não aceitou, né? Mas, ou até vocês até aceitaram, mas depois, quando vocês chegaram numa fase adulta, vocês lembraram e disseram, esse conselho foi o quê? Construtivo para a minha vida. Você tem alguma? Eu tenho um conselho que eu trago para a minha vida, Kleber, que meus pais não eram crentes, eram católicos, mas sempre tinham uma boa índole, nos ensinou a andar pelo certo. E uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai e depois do meu tio, que eu fui criado por eles também, é nunca pegue nada que é seu. Não pegue o que é dos outros. Isso aí eu trouxe para mim, até hoje eu aplico isso na minha vida, é uma coisa que ficou na minha mente, que meu tio sempre me orientava, André, brinca, faz o que você quiser, mas o dia que eu for chamado num lugar porque você pegou algo de alguém, para mim isso não tem perdão. Então eu trouxe isso para mim e aplico para minhas filhas também, isso que eu aprendi, que eu louvo a Deus por ter aprendido isso. É a lição que o sábio Salomão, ele disse, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Pode ser. Como está dentro da lição, vou contar o que aconteceu comigo. Eu não era convertido na época, eu tinha, acho que 17 anos. E minha mãe tinha um carro, mas quem tomava conta do carro praticamente era eu, que ela nunca gostou de andar de carro. E aí, naquele dia, ela disse, não viaje com esse carro. Ela nunca tinha me falado isso e eu nunca tinha viajado com carro. Deus usou a boca dela, né? Deus usou a boca da jumenta para corrigir o profeta Balaão. E aí, quando eu cheguei na praça, o dono da autoescola Lagartense, Dudu, morreu um dia desse, era meu amigo, vocês conhecem, né? Dudu George, que é o dono da autoescola Lagartense. Me enjoaram tanto para ir para Poço Verde para uma festa. Eu não era crente na época, eu tinha 17 anos. Rapaz, eu caí nessa armadilha, nessa tentação do Satanás. E quando eu saí do clube da festa, no intervalo, roubaram o carro. Até hoje esse carro, perdi o carro, já tem quase 30 anos. Desobediência, que eu não obedeci a minha mãe, a meu pai, perdi o carro até hoje. Então é isso aí, tá vendo? A desobediência ele vai trazer danos, né, catastróficos, às vezes irreversíveis para a sua vida. E Salomão, quando ele disse o seguinte, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer ele não se desvie dele. Não é isso? Vocês têm exemplo ou não têm de filhos que foram ensinados rigorosamente na igreja e quando cresceu se desviou? Tem ou não tem? Salomão ele mentiu quando ele disse essa palavra? O que Salomão quis dizer com essa palavra? O que é que você acha, Juan? Qual foi a intenção de Salomão em dizer o seguinte, ensina o teu filho no caminho em que deve andar? Ele disse para que os pais educassem no caminho certo, né? Para que quando eles crescessem, ele não fosse se afastar daquilo ali. Exato. Então isso é importante, né? É o que? A lembrança. Espera aí, eu estou aqui no erro, mas eu aprendi com meu pai lá atrás que o certo é isso. Você ensinar o caminho, o seu filho no caminho que deve andar, não quer dizer que você vai ter sucesso 100% na sua vida.
Você não vai ter sucesso. Você vai tirar o quê? O peso da responsabilidade. Entretanto, todavia, depois que seu filho cresça, por mais que ele se desvie, também você não vai chegar e vai dizer, não, agora eu lavei as minhas mãos. Não, você não é Pilatos. Paulo diz que quando somos responsáveis pela alma que está lá fora. Ezequiel, ele também disse isso. Nós somos o que? Atalaia, responsáveis pela alma que está lá fora. Você ensinou seu filho e ele cresceu, aí se desviou. Salomão não estava errado. Ele era sábio, o mais inteligente que tinha. Só que existe algo chamado que? Livre arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, escolher a forma que você quiser. Escute, Deus, ele te escolheu, lhe dá de tudo, lhe faz de tudo. E muitas vezes a gente saímos. Então nossos filhos é a mesma coisa. Não é hereditário. Ezequiel, o povo de Israel, achava que porque os pais deles fizeram coisas boas, andaram com o Senhor. Não, agora a salvação, aí Deus chega e diz, não é assim não. Se seu pai fosse idólatra e você nascesse temente a Deus, morresse temente a Deus, quando você vivesse temente a Deus e morresse temente a Deus, você teria sua salvação. Se seu pai fosse idólatra e você seguisse a idolatria dele, você estaria no inferno. Perderia a sua salvação, perderia a sua alma. Se seu pai fosse santo e quando você vivesse de forma idólatra, você perderia a sua salvação. Eli era sacerdote, por 40 anos sendo sacerdote, guiando o povo, e os seus filhos eram o quê? Filhos de Belial, a Bíblia diz. Era filhos de Belial, não eram nem filhos do Senhor, eles não conheciam o Senhor. Cresceu dentro da casa de Deus, foi instruído dentro da casa de Deus, mas era filhos de Belial. Samuel, sacerdote, homem que andava com Deus, vivia com Deus, Deus falava com Samuel, ungiu o rei de Israel, sacerdote, um homem ímpar, na sua, foi chamado por Deus ainda quando criança. No meio da prostituição lá da casa dos filhos de Eli, Samuel estava consagrado ao Senhor. Mas os filhos dele, foi terrível. Terrível. Foi tão terrível que os anciões rejeitou o filho dele. E disse, Samuel, não queremos seu filho não, como juiz. Porque eles julgam mal. São avarentos, egoístas. Nós queremos um rei. Quando Adão e Eva, a primeira família formada por Deus, perdeu a sua comunhão com o pecado, Deus expulsou, mas Deus não deixou só. Deus já tinha prometido um Salvador. Quando Eva teve Caim, ela disse o quê? Deus me agraciou com um filho homem. Ela já sabia que o Salvador vinha. Tinha uma promessa. Tinha uma promessa de continuidade. Porém, muitos dizem hoje, a culpa é da sociedade. A culpa é do colégio, a culpa é dos meios de comunicações, mas a culpa parte principalmente dentro da sua casa. Se você não controla seu filho, enquanto está com o pescoço mole, e depois que crescer, você não vai querer, Você vai apanhar. Caim, Adão e Eva, só tinha eles dois na sociedade, não tinha mais ninguém. Caim, depois teve Abel. Quem foi que ensinou Caim a matar? Foi a sociedade? Não. A natureza caída do homem. Por isso que o papel do pai é fundamental. Ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. Então essa é a função do pai e a função dos filhos. E esse ensinar, esse ensinar não é esperar ele, quando meu filho tiver uma certa idade, um certo conhecimento, eu vou ensinar. Não, você tem que ensinar desde pequenininho. Desde pequeno. Por mais que ele não entenda tudo, mas o mínimo, o princípio ele vai entender o que é não, o que pode, o que não pode, o porquê não, o porquê sim. E hoje a família está se perdendo, a sociedade está se perdendo, os pais não estão tendo autoridade, porque desde pequeno eles não estão sabendo instruir os filhos. E aí quando os filhos estão crescendo já com um pouco de conhecimento, eles estão sendo instruídos pelo que o mundo está ditando. É a minha opinião. Esses dias, a menina mostrando um vídeo lá, de uma criança que pegaram um negócio dele. Quando pegou a criança, soltou um F, rasgou. Criança. Quase que
soltando o filho, né? Xingando a mãe, xingando o pai. Aí tem um exemplo lá, católico ele dizendo, rapaz, eu fiz algo errado porque eu quando estava enraivado com minha mulher, eu xingava na frente do menino. Quando pensa que não, um menino de 3, 4 anos já estava fazendo o quê? Xingando. Tudo que tinha já estava o quê? Xingando. Entendeu? E agora para você reverter isso? Você até consegue, né? Você vai ter que reverter, você tem que reverter. Mas aquilo ali já está impregnado. Uma hora ou outra, da raiva da criança, né, ele vai fazer o quê? Vai soltar um. E lembre-se, ele ainda é inocente, né? Tem crianças ainda inocentes, crianças de 3, 4 anos, as primeiras palavras dele, quando já vê o que é um xingamento. E de quem é a culpa isso aí? Está na mão dos pais. Né? Que Deus preserve essa criança, porque vai estar nas mãos dos pais. São inocentes, a Bíblia diz, são inocentes. Então, a responsabilidade dos pais é educar os filhos, e a dos filhos é obedecer aos pais, aos líderes, né, Cauã? A igreja, aos pais, principalmente os pais. Nenhum pai dá conselho para o mal, eu acho, né? Tem pais aí que a gente não pode chamar de pais, infelizmente, pais e mães que, né? Mas nenhum vai dar conselho para o mal. Não, eu quero que você vá aqui, para ali você cair na frente, né? Às vezes, quando meu pai era muito rígido comigo, eu apanhava que nem... Mas aí, depois eu crescendo, minha mãe sempre me dizia uma coisa, Kleber, a frase que ela diz, né? Ela diz até hoje, a gente está lá, ela está meio revada, ela diz... Me diga porque tu andas que eu vou dizer quem é. Ela me dizia sempre isso. Aí uma certa vez, eu fui jogar bola com os colegas. Aí eu jogando bola, escutando barulho. Trim, 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 trim. Eu falei, não tem sino aqui na bola. Tem um camarada que estava com umas cápsulas, jogando bola em uma praça. Tinha um deles que estava ali, que estava com uma cápsula de revólver dentro do bolso. Rapaz, aquilo ali me lembrou na mesma hora. Eu gelei, que minha mãe me disse. Eu gelei, eu falei, meu Deus, se essa polícia chega aqui, né? Eu sou bonito, bonito preso não dá certo. Aí a polícia me leva preso, e aí agora, o que é que acontece? Eu gelei, me lembrou agora. Muitas coisas que meu pai me dizia, me privava de fazer, por um erro meu. Na época eu dizia, não, isso aí, pelo amor de Deus, não tem condição não. Mas hoje eu vejo que aquilo ali era o que para o meu? Nosso pai tem uma visão além do que os filhos só conseguem ver ali um momento, né? Aquele momentâneo de fazer. E nessa lição nós vamos falar sobre a história da família de Sansão. Viveu uma época terrível. Sansão, em especial, nasceu na época em que a terra estava cativa dos filisteus. Os filisteus tinham tomado. Depois que Josué morre, né? Que ele sucedeu Moisés, depois que ele morre, o povo perde um líder, e o povo fica o quê? A mercê. E o povo com uma liderança, tinha Moisés, Arão, Josué, o povo ainda caía em idolatria, imagine ser um líder. Aí as tribos se reúnem e dizem, nós vamos levantar juízes. Juízes não é o que a gente conhece como hoje juízes aqui, né? Mas era o que? Pessoas guerreiras que iriam lutar a favor do povo. Deus levantava essas pessoas para o que? Lutar a favor do povo. E quando os pais de Sansão recebem a visita do anjo, o povo já não tinha juiz. Estava cativo nos filisteus. O livro dos Juízes vai dizer que eles foram levados cativos 6 vezes. Foi levados cativos 6 vezes, porque viviam o que? Na idolatria. Eram cativos, Deus levantava Débora, livrava. Aí o povo estava naquela fé ali, aí caía de novo, era cativo e Deus levantava outro, Jefté. Aí foram 14 juízes. Aí o tempo passaram-se um tempo sem juiz na terra de Israel. O que é que acontece? O povo começa a se corromper, estava cativo para os filisteus, estavam vivendo, nossa introdução, a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento exposto pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C.
O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo do juízo, sendo o 12º juiz, 12º e último juiz de Israel. Porém, Samuel também foi juiz e sacerdote. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, Sansão tinha um temperamento irascível, ou seja, ele tinha um temperamento irado. Ele se irava com tudo. Ele achava que ele era o bonzão. Passou na frente, ele rasgava. E rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho se tornou rebelde. Escute, adolescentes, seus pais podem ser crente como for, fiel a Deus como for, não lhe garante salvação. Ou você segue o caminho com as mesmas renúncias que eles tiveram, ou até mais, ou isso não será garantido salvação a vocês. Os pais de Sansão. Sansão é conhecido como o forte fraco. Sansão, ao mesmo tempo que era forte, ele era o quê? Fraco. Nakamura já disse aqui. Não aguentava ver um rabo de saia. O livro aqui de Juízes vai dizer que Sansão foi na noite se dormir com uma prostituta. Era obstinado. Era egoísta, achava que ele que detinha poder. Porém, a sua criação foi totalmente diferente. Os pais de Sansão, como nós já falamos, uma situação espiritualmente deplorável. Primeiro ponto 1. Capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. No seu último capítulo, no seu último versículo do livro de Juízes, vai dizer que todo mundo fazia o que achava que era certo. O povo chegou a viver uma anarquia, ou seja, não tinha quem, todo mundo fazia o que quisesse. Não tinha governador, não tinha presidente, não tinha rei, não tinha juiz, não tinha nada. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, na tribo de Dan, existia uma família composta por uma mulher estéril, e um homem chamado quem? Manoá, pai de Sansão. O casal era formado por um homem da tribo chamado Manoá, tribo de Dan, e sua esposa era estéril. O anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. A mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. O anjo anuncia: olha, vocês estão hoje servindo aos filisteus, servindo aos deuses estranhos, mas eu vou trazer um juiz que será o que? O remidor de Israel. Ou seja, tinha um desígnio. Sansão tinha um propósito. Sansão não nasceu porque a mulher... Veja que Deus mudou, muitas das vezes, a madre de muitas pessoas, muitas mulheres na Bíblia, por vários motivos. A gente já disse aqui. Quando ele mudou a madre da mulher de Abraão, porque ela precisava, porque Deus tinha dito: eu vou lhe dar um filho, Abraão. Mas você foi você quis agir da sua forma. Pegou lá a serva e agora está tendo guerra aí por sua culpa. Jacó foi a mesma coisa. Aqui Jacó queria, não podia ter filho. Aqui ele foi enganado, dava filho a Jacó, a torta e a direita. Deus o que? Teve o que? Compaixão. Só que dessa vez Deus abre a madre da esposa de Manoá, porque ele tinha um propósito, um desígnio: livrar Israel das mãos dos filisteus. Coisa que Sansão falhou, já vou deixar de antemão, falhou. Por mais que ele tenha matado alguns filisteus, e na morte dele matou mais do que em vida, Sansão falhou. Quem foi que libertou os filisteus mais de 100 anos depois? Davi. Sansão falhou. Sansão nasceu para um propósito e falhou. Recebendo orientações divinas, o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão era um nazireu desde o ventre materno. O que é nazireu? O que é ser nazireu?
que é ser nazireu? Cauã, Elias, Enzo, Mirela, Micaela, eu ia dizer. O que é ser nazireu? Tiago, Guilherme. Nazireu, o que significa? Nazireu é consagrado, separado. Nazireu é consagrado, separado, é ser consagrado, ser separado para um serviço. Então Deus tem consagrado. Ana, ela dedicou seu filho a Deus. Você achava que era o quê? Cidadão. Que tinha o quê? Mais de um nariz. Tá bom. Ou seja, era um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia a seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. E o que era que um nazireu não poderia fazer em hipótese alguma. Lembre que nazireu, quem disse todas as regras para ser o nazireu foi Deus. O próprio Deus. O que é que ele não poderia fazer? Não poderia tocar em defunto. Não poderia beber. Fruta seca. Não poderia passar navalha no cabelo. Veja só. O que ele teria que ser privado para ser um nazireu. Exceção era o que? Um nazireu desde o ventre da sua... Mas eu lhe pergunto. Nazireu era só quem Deus escolhia? O pastor disse não. Quem vai seguir a resposta do pastor, quem vai dizer diferente? Ana prometeu ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou. Então o Senhor já deu um filho sabendo que ela ia deixar na onde? Entregar na casa de Deus. Nazireu, Felipe, é só escolhido por Deus? Felipe, você pode ser o nazireu? Pode. Por quê? Explique. Justifique suas... Não, escute. Todos nós aqui somos escolhidos de Deus. Nazireu é consagrado separado. A regra para ser o nazireu é: não pode fazer um degradê no cabelo, não pode nem passar navalha. Né? Não pode nem passar navalha. Não pode beber bebida forte. Tem umas frutas secas, né? Não pode nem tocar em defunto. Deus diz o seguinte: se seu pai, sua mãe, sua irmã, sua esposa, o presidente, seja lá o que for, morrer enquanto vocês são nazireu, deixe lá. Não pode nem tocar. Se lamente de longe. Você pode ser o nazireu? Ou só pode ser chamado? Só quem Deus chama? Existe o nazireu voluntário e o nazireu que tem um chamado. Aquilo que o pastor disse: todo mundo pode ser um nazireu. Um exemplo: Raimundinho vai dizer: olha, Deus, por um período de tempo, eu vou ser nazireu, eu vou ser consagrado ao Senhor. Eu vou... Hã? Até para o voluntário. A regra é a mesma. Até para quem é voluntário. A diferença é que Sansão já nasceu sabendo que ele seria o que? Um nazireu. Ele só vai nascer para cumprir um propósito. Você é estéril, você está cativo, eu vou lhe dar um filho porque eu preciso de um juiz para fazer um propósito. Dedicou ao Senhor. Ele seria da casa. Ô irmão, mas aí também já veio a direção dos pais. Deus, o anjo formou os pais. Ou até a forma que ele ia ser. Só que Deus diz lá, o Senhor vai falar lá em Números capítulo 6, se não me falha a memória, sobre a regra para ser um nazireu. E Deus, ele não disse quem eu chamar, ele disse: qualquer homem que queira ser um nazireu, tudo bem, mas tem que seguir essas regras. Raimundinho chega para Deus e diz: olha, eu quero me consagrar, ser um nazireu, consagrado, separado, em total serviço para Deus. Total serviço para Deus. Ou seja, terá que cumprir essas regras. E Deus é com ele.
Durante o período que Raimundo disse, eu vou tirar 3 meses em total serviço para Deus, é um voto que eu vou fazer com o Senhor. Não vou passar navalha, não vou tomar bebidas fortes, não vou tocar em defunto. Infelizmente pode morrer esposa, filho, seja lá o que for. Um nazireu não poderia tocar em defunto. Então existe um nazireu, um nazireado, que é voluntário, que vocês querem, vocês se habilitam para o serviço, e tem aquele que Deus chama, que é o caso de Juízes capítulo 13, versículo 5, que o Senhor chamou a Sansão, porque conceberás e darás à luz a um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Das mãos dos filisteus. Também foi consagrado ao Senhor. Nação, ele tem um propósito, né? A sinopse 1 diz que o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. A escolha do nascimento de Sansão também foi uma escolha para os pais. Deus poderia escolher qualquer um ali, mas ele escolheu uma família temente a ele, para ser pais do remidor de Israel. Dentro desse primeiro ponto, nós já vamos fazer 2 perguntas. O que o capítulo 13 de Juízes mostra? Qual era a situação moral do povo? Como é que o povo vivia? Porque eles faziam o que era certo? Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Agia da sua maneira. Cite pelo menos 2 orientações, Tiago, que o anjo do Senhor deu à mãe de Sansão. Cauã, qual foi a outra orientação? O que era que Sansão não podia fazer? Beber bebida forte. Manu, e se a mãe de Sansão, no tempo que ele estava em criação, ou o pai, ou alguém da família, morresse, o que é que Sansão tinha que fazer? Não podia fazer nada, né? Morreu, ele não poderia nem topar em defunto. O nascimento de Sansão e sua formação. O nascimento e desenvolvimento de Sansão, conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. No versículo capítulo 13, no versículo 24, a mulher deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito Santo do Senhor começou a agir nele. Sansão, ele cresceu. E pelo que a Bíblia não dá relatos da criação de Sansão, não. A Bíblia não dá esse relato. Porém, Sansão cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Podemos aqui então dizer que os pais de Sansão deram a educação necessária e que foi dita pelo anjo do Senhor. Sansão não foi criado como os costumes da época dos filisteus. Uma terra que se prostituía, uma terra idólatra, que tinha trocado o Deus de seu pai, pelos deuses da terra, pelos deuses que eles adoravam lá, Dagon, seja lá quem for. A família de Sansão, da terra de Dan, nós devemos aqui reprisar que Dan foi a tribo mais idólatra de Israel. Dan foi a tribo que apresentou o que era a idolatria ao povo de Deus, a nação eleita. Quando se divide lá as tribos, Dan fica com o reino do norte, Dan vai lá, subjuga os seus vizinhos, vence, pega eles, se junta com eles, e o que apresenta o restante das tribos, o que era o que? A idolatria. Mas no meio desse povo existia um homem, existia uma mulher, que servia e temia quem? A Deus. Que servia e temia a Deus. E quando o anjo chega e diz, você será agraciado e terá um filho, e ele será nazireu, você deverá guiá-lo, você deverá
exortá-lo, ensiná-lo, enquanto ele estiver debaixo do seu teto, a ser o quê? Um consagrado, um separado para o meu desígnio, o anjo do Senhor disse. Ele teria uma missão, mas para isso ele teria que ser o quê? Separado e consagrado. A família de Sansão, o menino Sansão no plano terreno estava sob responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos seus pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito dos anjos. Aí nós vamos entrar agora aqui no âmbito familiar. Porque é muito fácil. Eu não sou pai, mas você, né? Espero, não sei. É muito fácil, né? Eu digo que tem, porque tem. Já aconteceu comigo o fato de, quando estava na liderança, alguns pais ligaram: tem como você vir pegar meu filho aqui para ir para a igreja? Não, meu irmão. Quem tem que ir para a igreja é a senhora. Você vai, leve seu filho. Ponto. A família de Sansão tinha um exemplo dentro de casa. Quando a esposa escuta a voz do anjo, a esposa não ficou em segredo, não. Correu lá e disse o quê? Ao seu marido: olha, o anjo me apareceu, disse que eu vou ter um filho. O marido também não duvidou, mas disse: mas como é que a gente, ele tem que dar diretriz, como é que a gente vai ter que guiar esse menino? Vai lá ver se o anjo aparece. Ela foi lá, clama o anjo novamente, quem aparece? O anjo. Na mesma hora ela corre lá e diz: ei, vem ver, ele já chegou, está aqui o anjo. Eles viviam o que? Em comunhão. Não é aqueles que o pai diz: não assista, a mãe diz: assista. Não, deixa o menino não cair para a igreja hoje, deixa ele aí. Muitos conjugam desigual, não necessariamente porque casou, era crente e casou com lá fora. Muitas das vezes vieram lá do mundo o casal, aí um exemplo: o marido se converte, a esposa não. A esposa se converte, o marido não. Nós temos o exemplo, a Elisa conhece, acho que alguns irmãos conhecem, mas não vou citar nomes para não ficar. De que a esposa era da igreja, os filhos eram da igreja e o marido não era. Também o marido nunca pediu de nada. Já parecia crente, né? Antes de realmente aceitar, já parecia crente. Mas só que, por ter uma parte, né, frouxa no relacionamento, frouxa no sentido assim, de, deixa o menino, rapaz. Se ele não quiser ir hoje, deixa ele ficar. Você vai forçar o menino aí para a igreja? Agora que o pai aceitou e está indo para a igreja, onde é que está o filho? Que cresceu e está na onde? No mundo. Está longe. Então o exemplo tem que vir de dentro de casa. O colégio, a escola, ela é responsável pela educação comunitária do seu filho, social? Sim, né? É responsabilidade, eles têm o direito de trazer isso. Só que a responsabilidade primordial, ou seja, a primeira responsabilidade está dentro do seio da família. O que é respeitar mais velhos, o que é respeitar homens, mulheres, dependendo de cor, raça, seja lá o que for. O que é ter respeito pelo próximo, está dentro de onde? Dentro de casa. Aí muitos filhos vão para o colégio, bate professor, agride, xinga, não respeita seu colega de turma. Vem para a igreja, quando a liderança fala, sei o quê, quer que eu lhe quebre na porrada? Quando chega em casa, o pai ainda vai reclamar porque o menino, o professor brigou com ele, reclamou com ele. Se a liderança dentro da igreja ou colégio vai dizer alguma coisa: ei, peraí, você não é o pai do meu filho? Tá bom, tudo bem, não somos realmente, mas a educação tem que vir aonde? É responsabilidade sua. A igreja tem um papel fundamental? Tem, no crescimento espiritual. É aquele acolhimento, é aquela base, aquele suporte que tem que dar. Então a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou, veja só, ele tinha um compartilhamento. Eles viviam o quê? Em oração. Sansão sabia o que era, falava com o Senhor, pedindo a orientação de como criar as crianças. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar.
Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Mas por mais que o lar de Sansão fosse um lar bom, ele tivesse uma formação, como diz aqui no terceiro ponto que a gente vai ler, tivesse uma formação até boa, Sansão, quando ele cresceu, ele seguiu os conselhos de seus pais? Não. E de quem era a responsabilidade? Era dos pais? De quem era? Então Elias, Cauã, Elisa, pastor, meus pais podem ter feito o que for. Me ensinado o bem, como também me incentivado ao mal. A responsabilidade de quem é? Minha. Naquele grande dia não vamos dizer Deus? Não, porque meu pai me disse que eu tinha que ir por esse caminho. Aí você não sabe? Não vamos ter desculpa. Talvez hoje a gente até coloca desculpa, né? Não, rapaz, mas aquele rapaz ali tem problemas, que não sei o quê. Você está vendo que a sociedade fez isso com ele. Naquele dia não haverá desculpa. E todos nós saberemos disso e reconheceremos isso. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado. Quando Sansão já estava adulto, Sansão observava o que os pais tinham ensinado. Não passava navalha na sua cabeça, porque ele foi bem ensinado. Seus pais fizeram a parte deles, educaram segundo a orientação divina recebida, cumprir os papéis esperados de pais para aquele contexto. Mas, infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o seu voto de nazireu para com o Senhor. O que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas, infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. A responsabilidade diante de Deus, ela é individual. O pastor aqui é pastor, ensina suas filhas. Quando crescer, a responsabilidade são deles. Mas na mente deles vai estar o quê? Impregnado aquilo que foi o que ensinado. Ele pode estar até lá no mundo, mas quando ele for fazer alguma coisa errada, vai dizer, eu aprendi diferente. A responsabilidade já não é mais dos pais. Mas quando os pais não cumprem o que é de sua responsabilidade, e quando os filhos estão dentro de casa, o que é que acontece? Eles serão isentos disso, evangelista Ricardo? Enquanto os filhos estão pequenos lá, né? Meu filho quer assistir, seja lá o que for. Meu filho só quer ver no celular. Meu filho só quer fazer isso, só que não quer ir para a igreja. Aí os pais deixam. Está dentro da tutela. Quando o filho crescer, e aí? O pai está isento da falta de responsabilidade que eles tiveram? Não, o pai está sendo conivente com o erro. O pai está ajudando a Satanás a transformar o filho dele no rebelde contra Deus. Eu vou dar só 2 exemplos aqui. Teve um filho de um pastor, o pastor de fora, não vou citar o nome da igreja, eu sei tudo, a história. O filho do pastor foi para uma viagem, bateu o carro, todo mundo ficou vivo, só morreu o filho do pastor. Os incrédulos ficaram vivos, mas o filho do pastor morreu. Aí depois se descobre que o filho do pastor, quer dizer, criado na igreja, conhecedor da verdade, andava bebendo com outros filhos de crente lá na praia em Aracaju, e ninguém sabe por que ele morreu. Tenho certeza absoluta que se aquele irmão, filho do pastor, tivesse andando obediente ao pai dele e à mãe, a palavra de Deus, Deus tinha poupado a vida dele. O carro incendiou, morreu, só ele morreu. Os incrédulos ficaram vivos, mas o filho do pastor, que estava em pecado, morreu. Não tem colher de chá para quem desobedece pai, mãe e a Deus. Não tem colher de chá. Quanto mais tem conhecimento da palavra, Deus vai julgar mais rápido. Você sabe por que muitos filhos de incrédulos não morrem? Porque eles não conhecem a palavra, são
não têm conhecimento da palavra de Deus. Os pais ensinaram eles a beber, a se prostituírem. Eles podem viver nessa vida e Deus não faz algo, não julga eles porque os pais foram responsáveis por ensinar os caminhos do pecado. Mas quando um pai crente ensina o filho a andar em obediência a Deus, e o crente, filho de crente, não obedece, não tem colher de chá. A tragédia vai vir como veio para Sansão. Morreu antes da hora. E por isso que o irmão falou, veja só o que é que Paulo diz. Romanos, capítulo 1. Todo mundo abre aí, por favor, por gentileza, quem tiver com a Bíblia. Romanos, capítulo 1, versículo 32. Quando Paulo ele fala a respeito do que os seres humanos são indesculpáveis, seja lá o que for. Aí ele vai dizer, olha, por causa disso, a terra, por causa da sua irresponsabilidade, em não querer fazer o bem, a terra está cheia de imundícia. Ele fala, estão cheias de toda iniquidade, versículo 29 de Romanos 1, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Aí veja só o que é que Paulo vai dizer. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus. Aí vamos trazer para a base familiar. Ah, é meu filho. O filho está na droga, está fazendo coisa errada, está na prostituição. Está com uma mulher hoje, uma mulher amanhã, outra mulher amanhã, bota dentro de casa, a mãe crente. Sabe o que é e o que não é. Às vezes o filho também crente, sabe o que é e o que não é. Mas a mãe não dá uma palavra de correção. Não, mas é meu filho, eu amo. De quem está dizendo que você não ama? Aí veja só o que é que Paulo vai dizer. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, conhece, sabe que está no erro, vive no erro, mas é meu filho. Eu não posso falar para não magoar. O filho está bebendo, é meu filho. Às vezes o filho é casado, contrai um relacionamento fora do casamento, os pais sabem, mas defendem porque é o quê? É meu filho. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que quem pratica essas coisas são dignos de morte, são dignos de morte os que tais praticam essas coisas. Aí ele diz, quem é digno de morte não somente os que fazem. Escute, não sei o que estou dizendo não, é Paulo. Quem quiser brigar com Paulo, chegar no céu, não somente as que fazem, mas também aprovam os que praticam. Você pode estar aqui dentro, ser pai, zeloso, mas chegar na sua casa e passar a mão na cabeça do seu filho. Ah, mas ele é criança hoje, amanhã vai ser adulto, e aí você vai controlar? Não controla hoje. Não controla hoje, vai querer controlar amanhã? Não somente os que fazem, mas também os que aprovam. Como se fosse aquela questão, assim, já ouviu isso, né? A família é crente, o filho se desviou, não é crente, aí simplesmente aceita dentro de casa trazer a namorada, dormir dentro de casa, sabe que está fornicando dentro de casa, se prostituindo dentro de casa, usando bebida dentro de casa. É melhor aqui dentro do que lá fora. Aqui dentro está protegido. Não, é melhor lá fora, que lá fora vai quebrar a cara e é capaz de voltar para Jesus. Né? Porque isso aí é ser o quê? É ser conivente com o pecado, né? Se a casa... Eu vou dar um exemplo. Eu era jovem, não era convertida ainda, porém eu já conhecia a palavra. Morava na casa da minha mãe, né? Eu tinha por volta dos meus 17 anos, por aí. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma festa dentro da minha casa, eu e minha tia, que a gente morava, né? Todo mundo, eu, minha mãe e minha tia. E a gente fez uma festa e pelo fato de eu já trabalhar, eu já me sentia no direito de querer, né, tomar conta da casa, mandar. Só que a casa era da minha mãe e ela era crente. Fiz uma festa mundana. Coloquei bebida dentro da geladeira. Sabe o que aconteceu? Foi uma irmã lá em casa, nesse dia, foi aniversário, mas um aniversário totalmente mundano, né?
Foi uma irmã lá em casa, Deus usa muito ela na palavra, como eu falei, minha mãe na fé, e ela falou assim, no outro dia, ela não falou na hora, ela só observou, no outro dia ela voltou em casa e falou para minha mãe, ó, coloca a sua casa em ordem, porque quem deu essa casa para você fui eu, e se eu dei, eu também tomo. Então coloque a sua casa em ordem, porque aqui quem manda é você, e a casa tem que ser santificada. Depois desse dia, minha mãe chegou em mim e falou, a partir de hoje, quer fazer suas festas, sua bagunça, faça lá fora, porque aqui dentro, nunca mais. Então Deus desaprovou e chamou a atenção dela. E eu, por temer, conhecedora, mas não servia ao Senhor, eu respeitei. Nunca mais eu fiz festa lá. Exatamente. É o que? A criação. É você colocar limites. Não é porque é filho. Isso também vai, né? Inverte o lado. Porque às vezes os filhos, né? Tá na casa de Deus ali, né? É até temente a Deus, quando chega em casa é os pais que estão lá, né? Tribulando tudo. Não, pelo menos pregue. Você não vai mandar na casa dos seus pais, né? Você não vai mandar. Mas pelo menos diga a verdade. Porque se você vê quem pratica e aprova, é digno do fogo do inferno. Paulo que disse isso. Samuel era sacerdote. E seus filhos eram o quê? Totalmente irrepreensíveis. Egoístas, avarentos. Julgava mal o povo. Julgava mal o povo. Não estava nem aí para o povo. Eli era sacerdote. Os filhos praticavam prostituição na casa de Deus. Jotão foi temente a Deus. E o seu filho Acais, atribulado todo, fechou até o templo. Fechou o templo do Senhor. Jotão era temente a Deus. Seu pai, temente a Deus. Aí chegou, teve seu filho cresceu vendo quem era seu pai. Aí quando assumiu o reino, foi o que aconteceu? Totalmente depravado. Fechou até a casa de Deus, o templo. Pegou os utensílios, fez o que queria. Botou imagens, introduziu a idolatria. Josias como filho, veja só. Quando Ezequiel disse, ó, seus pais chuparam uva e seus dentes vão, né? Como é o nome que se diz? Esqueci o nome da palavra. Ou seja, não é porque seu pai foi ruim que você tem que ser ruim, não. Josias viu seus pais lá, até seu avô, seu pai, fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Com 8 anos de idade, ele ouviu, né? Olha, meu avô sofreu. Meu pai também sofreu. E Josias foi totalmente diferente do que eram seus pais. Então a responsabilidade é individual. A pergunta de número 3 diz, segunda lição, o que podemos inferir pelo texto bíblico? Ou seja, o que podemos dizer sobre como era a educação de Sansão? Como era a educação de Sansão? A educação dos pais ou dele mesmo? A educação de Sansão. O que era que os pais, como foi que os pais educaram Sansão? De acordo com o que o anjo do Senhor tinha dito, né? Seguindo o nazireado. A fraqueza de caráter de Sansão, ponto 3. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Por isso que Sansão é conhecido como forte e fraco. Sansão sabia. Ele estava indo uma certa vez com seus pais, aí ele avistou um leão. O leão veio, ele rasgou o leão no meio, como se rasga um cabrito. E nem disse a seus pais, rasgou no meio, de ponta a ponta, como se rasga um cabrito. Os filisteus se levantou, o desígnio, o propósito de Sansão ter nascido, ser separado como nazireu, era livrar o povo de Israel das mãos de quem? Dos filisteus. Os filisteus veio contra ele, aí ele pegou uma queixada de jumento, matou mais de 1000. Um homem matou mais de 1000 com a queixada de jumento. A unção estava sobre Sansão. No capítulo 24, 25, do capítulo 13 diz que o Espírito do Senhor começou a agir nele.
O Espírito do Senhor estava... Não era o cabelo de Sansão. Não era o cabelo de Sansão. Não era nem Sansão. O cabelo era um voto. Da obediência. Não é porque cortou o cabelo, a força estava no cabelo de Sansão, não. Estava no que? Na sua obediência, no voto que ele tinha feito ao Senhor. Sansão andava, tinha unção de Deus. Aí ele conta aqui, né? Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os seus inimigos. Até mais tarde ele seria vítima dessa subestimação, ou seja, ele subestimou. O apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram as experiências dos pais. Ou seja, é um exemplo, né? Chega o pai e diz: Guilherme, pai, já passei por isso. Se você for seguir esse caminho, você vai quebrar a cara. Tá, você sabe lá de nada. Na sua época era diferente. É um exemplo, né? Na sua época era diferente. Ignora o que? A experiência que os pais tiveram. E quebram a cara. Quando Sansão chegou e viu a mulher lá, Dalila, né? Aquela mulher bonitona. Sansão, vai ser essa. Olha, prepare lá a mulher. Sansão, rapaz, você não tem as filhas aqui da nossa terra. Tanta mulher bonita. Dos inimigos. Como é que Deus pega, fala ele vai e se coloca. Se junta com seu inimigo. Exatamente. O marido conheceu uma irmã, casou com um incrédulo, era mil maravilhas, o namoradinho, o noivo. Depois que casou, virou Satanás. Proibia ela de ler a Bíblia, proibia ela de ir para a igreja e ainda batia nela. Mas enquanto namorado, vai ser melhor do que o crente. Para enganar o diabo, vai usar o rapazinho, né, no somebody love, né? A mulher vai bater o somebody love para cima do irmãozinho crente e quer casar. Mas depois que você casar, vai quebrar a cara. Se a pessoa casar com o incrédulo, vai quebrar a cara. Irmão Jailton. Primeiro namorar, para depois conquistar. Primeiro se conquista o do mundo, para depois começar a namorar. Aí tem essa ideia, não, eu vou ganhar ele para Jesus. Se ele é uma pessoa acostumada na igreja, já acostumou com a situação da igreja, dificilmente ele aceitará. Então primeiro ganhe o jovem, aí depois peça a orientação a Deus e namore, porque senão dá errado. Verdade. E só que dentro da igreja não tem também tanta gente bonita. Tanto jovem bonito, aí Tiago. Né? Mas lá fora é mais atraído. É porque é o seguinte, lá fora é liberado.
Quando Sansão olhou as filhas de Israel, Sansão não se atraía porque, não, né? Segue os preceitos, né? Aí Sansão foi para onde? Lá para os filisteus. O ponto 2 vai dizer que Sansão era presunçoso. Ou seja, Sansão, ele tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Os pais disseram: Sansão, rapaz, não vá. Pega aqui umas meninas aqui, né, tem aqui, escolhe uma mulher aqui para ser casada no meio. Não. Eu quero ela, vá preparar ela. O homem era forte. Rasgava um leão. Matou 1000 homens armados com a queixada. O pai ia dar a besta dizer que não. Coitado do pai. Aí ele olhou o quê? Dalila. Tudo daquelas bandas lá atribuladas. Escute, Sansão era presunçoso. Esse o levou a subestimar a presença de Deus na sua vida. Deus guiou Sansão enquanto ele era criança, jovem, até na fase adulta. Deus estava guiando. Mas chegou um tempo que Sansão disse: espera aí, quem está podendo sou eu. Eu sou forte, musculoso, bonito, né? Ninguém sabe como era Sansão, mas nas fotos que se retratam lá, né? Tem um estereotipo. Quando você vê um filme sobre Sansão, era o quê? Bota aquele homem fortão, né? Loirão, cabelão todo. Tudo bem, às vezes não é nem tudo isso, porque a força dele não estava nos seus músculos, mas. Aí Sansão vai na onde? Nos filisteus. Ele tinha um ego grande. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor. Ele passou a dar lugar primeiro ao quê? Ao seu prazer, à luxúria. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Tem filhos que vê como Deus é benevolente com seus pais, com a sua família, como Deus age na sua família, como Deus livra, como Deus sustenta a sua família, como foi crescido pelas mãos do Senhor, mas quando chega na fase adulta, não, agora não preciso mais. Esquecem do que Deus fez. Muitos filhos esquecem de que um dia estava lá na beira da morte, muitas das vezes sua mãe em oração, ou a sua igreja em oração, seus pais em oração, aí por intervenção divina, intervenção de Deus, Deus os livra, aí mais tarde ele o que esquece? Não, Sansão esqueceu. Sansão achava que a força era dele, que quem matou o leão foi ele, quem livrou os filisteus lá, que derrubou mais de 1000 homens armados, só foi ele. Mas o Espírito do Senhor andava com Sansão, a Bíblia diz isso, era o Espírito do Senhor. Todavia os pais devem continuar fiéis a eles, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Em Juízes 16, 16, 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele banalizou. Ele entrou num terreno perigoso. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Aí tem uma frase aqui interessante: geralmente quem brinca com as coisas espirituais, quem brinca com as coisas de Deus, quem brinca com a santidade, também passa a brincar com o pecado. E aí é uma linha tênue que a gente tem que entender que Deus ele é misericordioso. A gente brinca muito aqui com as coisas espirituais, nós como os crentes. Brincamos muito com as coisas espirituais. E Deus é misericordioso, nos ama, né? Vai nos chamando, oportunidade. E a gente vai brincar agora com o quê? Com o pecado. Acha que o pecado vai dar a segunda chance. Acha que o inimigo lá vai dar uma segunda chance. Quando Sansão começou a ter um relacionamento com Dalila, ele já começou logo a saber o quê? Querer saber o quê? De onde vinha aquela força toda. Sansão brincando com o pecado. Dalila, mulher, um moído no ouvido, porque a Bíblia diz que Sansão cedeu pelo moído. Todo dia Dalila lá. E aí, vai me dizer, não é? Se fosse a de Israel lá, você dizia? Se fosse fulano, tá, você não me ama. Um moído, a mulher. Pá.
Sansão cansou de ouvir a mulher no ouvido. Não tem não. A Bíblia vai dizer que é melhor morar numa casa cheia de figueira do que morar com uma mulher rixosa. E Dalila era essa mulher rixosa. Olha, Raimundinho, tem que aguentar. Ai. Raimundinho, Sansão, ele cansou da mulher estar perguntando toda hora. Aí ele disse, olha, é isso aqui, eu tenho um voto com o Senhor, né? Sansão pensava que era o cabelo, né? Eu tenho um voto. Sansão já tinha quebrado o voto, né? Porque Sansão já estava se envolvendo com pessoas que não deveria. Se prostituindo, já estava fazendo tudo que era errado. Aí Sansão disse o que é a navalha, passa aí, né? Veja o que é o conviver, brincar com o pecado. Enquanto Sansão estava lá transgredindo a Deus, Deus ainda queria fazer o propósito na vida de Sansão, né? Sansão, os pais ali, Sansão, rapaz, não é assim que tem que ser, não é assim que tem que ser. Quando ele perigou com o pecado, deu a brecha ao pecado, o que foi que aconteceu? Dalila, na mesma hora, ligou, ei, vem aqui, ligou, né, no sentido, né? Mandou mensagem, vem aqui que já sei de tudo. E ainda, Clebinho, é o cara ser muito inocente, né? Porque foi a primeira vez. Aí ele falou qual era o poder dele, né? Aí foram lá o povo, aí tentaram e não era. Aí foram de novo, aí tentaram e não era. Até ser, aí o cara não pensou nem nada não, foi? Cegueira, cego. Cegou, o pecado cegou ele, cegou. Perigou, brincou com o pecado. Aí muitos filhos, né? E eu vou repetir, quando eu falo filhos, não é só os adolescentes que estão aí não, jovens não, nós somos filhos também. E aí maduro e perigamos com o pecado. Às vezes nossos pais lá, né? Tanto tempo na casa de Deus, meu filho, né? Oh, tenha calma, não é desse jeito que tem que ir. Não, que não sei o quê. Quem manda na minha vida sou eu agora. Pois bem, perigando com o pecado. E o pecado ele não dá chance. O pecado, quando você vai fazer, ele não vai dizer, rapaz, você quer isso mesmo? Não. Você pensou o pecado, já, faca, já te leva. O que é que Pedro diz? Sede sóbrios, ou seja, atentos. Sejam conscientes, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. O leão, quando ele quer atacar, ele fica assim, ele vai rodeando, ele não vai vir com tudo, né? Ele já tá rodeando, às vezes você não vê. Quando ele vê, já é o bote, né? Mas ele fica rodeando, ele fica observando. Deixa eu ver a melhor oportunidade de dar o ataque. Eu acredito que Sansão, ele confiou na lei aquilo que o anjo tinha falado na promessa, né? Como diz que tem promessa não assim. Então eu acredito que ele segurou nisso e falou assim, não, eu sou escolhido, então Deus não vai acontecer nada comigo, Deus não vai permitir. Só que ele já estava fora do ponto do trem. Essa história de dizer quem tem promessa morre, é mentira. Se não andar direito na vida, morre sim, nem envergonhado. É envergonhado. Davi, quando cai no pecado, é porque o diabo não mostra a consequência. O diabo só traz coisa boa para você, é muito bom, ninguém vai ficar sabendo nada. Davi, quando cai no pecado, teve a consequência. Deus não perdoou, mas teve. Teve a Consequência. Eu até estava conversando com uma pessoa um dia desse, aí eu disse para ela, né? Não, fulano tá meio afastado, fulano tá. Até usei desviado, mas depois eu consertei e disse, não, fulano deve estar afastado. Ela disse, não está afastado não. Eu disse, se não está indo para a igreja, está afastado. Aí a gente começou a entrar em um diálogo, né? Aí eu disse até para ela, olha, para mim, segundo o que a Bíblia vai dizer sobre a igreja, a gente é necessário estar dentro de uma igreja para a gente ser salvo. É necessário. O crente salvo, ele tem a necessidade de ir para a igreja. Ele tem a necessidade. Aí ela dizendo, não, tal. Eu senti que ela estava querendo defender o filho dela que não está na igreja. Entendeu? Aí eu senti isso, que ela pensou que, aceitou Jesus, está salvo. Mas não é assim, é dessa maneira. Entendeu?
Sansão afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com a mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Isso é a palavra. Aí aqui tem um auxílio da vida cristã que diz o seguinte: não se apavore, a colheita ainda não se perdeu. Aqueles pais zelosos, né, que muitas das vezes está vendo seu filho aí jogado, ou às vezes está dentro da igreja, mas você vê que, meu Deus do céu, você não vê um desenvolvimento, você não vê um despertamento, muitas das vezes, por dentro de casa. Acontece um problema na igreja, vai murmurar dentro de casa. O filho ali, escuta. Por ter visto um ou mais desses sinais de advertências, não conclua que seu filho está perdido. Quando os filhos entram na adolescência e na juventude, é muito normal se esforçarem para estabelecer a própria identidade e questionar a identidade que receberam dos pais. É normal os adolescentes serem influenciados pelo meio e amigos. E pelo fato de seus corpos estarem crescendo e mudando, a maioria é acometida por preguiça. Até os melhores filhos podem ficar mal-humorados e debochados de vez em quando. Mas o mero fato dessas coisas serem normais não anulam a verdade de que eles estão errados. E caso persistam no erro, você precisa ser mais alerta, precisa cuidar do seu filho, orar, pregar, interceder e amá-lo. Mas o amar não é passar a mão na cabeça, não. A Bíblia diz: Deus corrige a quem ama. Você, como pai, tem que corrigir se você ama o seu filho. Muitos jovens cristãos em lares acabam questionando a sua fé. Acontece. Felizmente eu tenho um exemplo disso dentro da minha casa. Cresceram, viveram uma fé rígida, porque eu vivi. Não apanhei, não foi uma vez não. E fé rígida. E apanhei, né, porque estava errado mesmo. Eles desejam saber se são cristãos porque o cristianismo é a verdade ou por padrão familiar. A maior dificuldade é quando esses adolescentes crescer, quando nós crescemos, é saber: peraí, por que eu sou cristão? Porque meu pai trouxe? É só um padrão? É o que minha família me impôs? A casa precisa isso. Não sei quem foi que, acho que foi a missionária que pregou aqui esses dias, não, de adolescentes, eu acredito, foi. Que disse, não sei se foi ela, não sei quem foi que disse, que um culto no lar não existe mais. Eu já contei aqui, eu me lembro que meu pai chegava e dizia: olha, você vai para a igreja, vai me dizer os 3 hinos que cantou, quem leu a palavra devocional, onde foi lida, quem pregou e onde foi lida a pregação. Se errasse um, o pau comia, meu amigo. Eu vou mentir. Eles veem que há um mundo cheio de pessoas que sinceramente têm outras crenças. Constatam que algumas dessas pessoas são bondosas e inteligentes, e esse fato pode levá-los a questionar se o cristianismo é a verdade absoluta. Escute, enquanto tem 2 pais, vocês pais, tentando ajudar o seu filho dentro de casa, tem um mundo lá fora que quer derrubar. Pessoas usadas pelo Satanás, pelo inimigo, que querem derrubá-los, distorcer o que você lutou tanto. 18 anos, que a gente pensa que, às vezes 18, 20 anos que o filho passou dentro de casa, pensa que é muita coisa, né? Não, é ligeiro. Às vezes você não dá nem tempo de ensinar tudo que a vida quer que você ensine. Meu pai não me ensinou tudo. Eu como filho sei, o pastor como filho lembra. E não tem essa questão de ensinar tudo, porque às vezes o que é oportunidade que a vida não dá, ou às vezes não dá porque a vida é um constante aprendizado. Mas se você tem uma base sólida, aí é diferente. Não fique chocado se isso acontecer com seu filho. A salvação tem de ser confirmada no coração de cada indivíduo. Ela não é transferida meramente por laços de família. Tal questionamento pode ser, portanto, uma bênção para o seu filho, porque no final das contas pode resultar em uma reafirmação saudável do Evangelho. Converse com seu filho sobre o Evangelho, sobre o amor de Cristo. Fale sobre o céu
e diga o que espera caso ele não siga o caminho que é estreito. Não tem duas portas, não tem um porém. Lá não vai ter um lugar separado para quem é filho de crente, vamos ver aqui se a gente consegue diminuir o que seu pai não lhe ensinou. Não, não vai ter. É um só julgamento, é um só céu e um só inferno para aqueles que não seguiram a Deus. Certa feita, uma mãe veio falar comigo, né, lá em São Paulo, falando assim, o meu filho de 11 anos, é adolescente, não quer mais vir para a igreja, o que eu faço? Eu falei, 11 anos, é seu filho? Leve ele para a igreja, mas ele não quer ir, leve para... Aí foi na psicóloga, a psicóloga falou, não tem que forçar não, porque ele tem que ter uma decisão, aquela coisa. Aí eu falei assim, o que a Bíblia diz, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque se você deixar ele em casa, você for para a igreja, ele vai sentir cada dia menos desejo de estar na igreja, né? Hoje, para a glória de Deus, o menino é uma bênção, mas já teve outros casos que foi ao contrário, realmente não forçou, não levou, deixou em casa, porque ele não quis ir. Me pergunte onde está agora. No mundo. Então a responsabilidade da educação dos filhos, como o sábio Salomão disse, ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Para que quando cresça não se desvie dele. Mas Salomão não quer dizer que seu filho vai ser, você ensinou dentro da palavra totalmente, e seu filho vai lá na frente não vai se desviar. Ele tem um livre-arbítrio. Deus deu isso ao homem desde o primeiro homem lá. Adão e Eva ensinou a Caim o que era bom, ensinou a Caim o que era a remissão dos pecados. Porque Caim e Abel foram oferecer sacrifícios ao Senhor. Então eles sabiam que eles tinham que ter o quê? Para ter uma reconciliação com Cristo, ele teria que oferecer sacrifício a Deus. Eles foram instruídos. Mas Caim, movido pela inveja, que a gente aprendeu aqui na terça-feira passada, movido pelo mundanismo, pela raiz do pecado, só tinha eles, não tinha mais ninguém. Não quero botar a culpa na serpente. Que Eva, da primeira vez que caiu, já botou a culpa na serpente, e Adão botou a culpa na mulher, e foi aquela bola de neve. Não tinha, só tinha os 4 lá. Os filhos, Adão e os filhos. Né, os seus filhos, em geral. Mas Caim foi lá e matou. Então foram instruídos. Samuel instruiu seus filhos. Jotão instruiu os seus filhos. Eli era sacerdote. Mas isso não quer dizer que por você ser pais zelosos, temente a Deus, fiéis dentro da casa do Senhor, fiéis com a liderança, fiéis com o pastor, fiel com Deus, fiel com o reino, não quer dizer que seu filho já está salvo. E vocês, filho, Elias, Cauã, Estila, Natália, Mirélio, geral, eu, né, evangelista, todos que são filhos. Seu pai pode ter sido quem for aqui na terra. Pregou e choveu, fogo caiu, você não vai estar no céu se você não se arrepender dos seus pecados. A responsabilidade, ela é o que? Individual. A responsabilidade é individual. Porém, vós pais, seus filhos podem estar lá no mundo hoje, né? Não porque você foi negligente, não, você às vezes até ensinou. Mas não é nem porque você ensinou, foi um pai zeloso que está lá no mundo hoje, você vai dizer o quê? Eu lavo as minhas mãos. Não. Ore pelos seus filhos, zele, pregue a palavra e traga. Vem, Kleber. Pais querem depositar muito amor nos filhos, muito amor nos filhos. É amor demais, faz o que o filho tem que fazer do quê? Mimado. Pai não quer mais que o filho sofrer. Acordar o filho às 6 horas da manhã é sofrer. Botar o filho para lavar é sofrimento. Pai não dá. Pai se tem de nada. Pai comprar o pão tem que ser pai ou a mãe, porque o filho queridinho não pode ir. Mimado. Aí não obedece nada. Eu tenho, antes do pastor falar, eu vi uma cena de um filme. Eu acho que os irmãos já viram, que é muito famoso
nas redes sociais do filho que chamou a polícia porque a mãe deu uma prensa, né? Uma cena de um filme que tem, não sei nem que filme é esse, mas é evangélico, eu acho que é evangélico, não sei, né? Chamou a polícia. Aí o policial olhou assim e chamou o menino. Você chamou a polícia por quê? Porque ela me bateu. Foi, tem esse vídeo que é muito famoso, né? Aí a polícia pega o cinto, né? Se eu me lembro bem do vídeo, acho que é assim, a polícia pega o cinto e diz, ela me bateu porque ela, né? Porque você vai apanhar da gente depois. E é uma verdade. Hoje tem um tal de direitos humanos aí que não é o direito de humanos, é para quem é o errado. Você não pode educar, você não pode colocar seu filho para trabalhar, você não pode fazer porque está... Nessa rua aqui embaixo, a polícia passou, estava me batendo no filho. Aí, Dona Maria, a senhora está batendo no menino? Estou batendo porque amanhã você bate, começa a bater. Eu bato agora. Pastor? Não, dentro do que até vocês estão falando, muitos pais, no meu modo de ver, eles erram ao não falar não para os filhos. Eles acham que o não como uma forma de brindar, de colocar limite, de dar uma segurança para a criança. Aí o pai, muitas vezes, para o filho não ficar chateado, ou não ficar magoadinho, essas coisinhas todas, eles acabam falando sim em tudo. E achando que o não é uma forma que ele não demonstra amor. O não é uma forma de amar, meu irmão. Se a gente detectar uma falha de caráter no nosso filho, a gente é fácil de perceber isso no que ele assiste, com o que ele anda, o que ele fala, qual é a disposição dele. A gente tem que falar não. E muitas vezes o pai, para não magoar o filho, para não aborrecer o filho, ele fala sim em tudo. Ah, não vou para a igreja. Ah, não vai? Tá bom. Ah, não sei o quê. Ah, tá bom. Mas não, você falar, você vai sim para a igreja, você está brindando o seu filho. E muitos pais, infelizmente, meus irmãos, a gente vê isso. Eu ia falar isso no final, vou falar agora. 90% da Fundação Casa em São Paulo, 90%, a FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, é composto por filhos de pastores, presbíteros, evangelistas e irmãs de círculo de oração. Eu já presenciei uma mãe prantear a morte de um filho de 15 anos numa tampa fria, e ela dizer, se eu tivesse sido mais rigorosa, falado mais não, meu filho não estava aqui. Então, quer dizer, a pior coisa, é lógico que tem filhos, pais piedosos, pais crentes, mas os filhos têm a tendência, como tu falou no começo, a natureza caída. Mas a pior coisa para um pai é ver um filho numa tampa fria, preso numa FEBEM, e você saber que você foi condizente com aquilo, você não soube brindá-lo e falar não. A escolha também é dos pais. Ou cria da forma que tem que criar, até com vara curta, ou deixa à vontade. Amanhã a gente pode estar chorando e pranteando um filho nosso. E em relação a isso que o pastor falou, a lição do número 8, que é daqui a 2 semanas, a próxima é a lição número 7, a lição do número 8 vai falar sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. É uma lição boa para os pais, ou quem vai ser pai, quem quer ser pai, vai ser. É uma lição boa, a importância da paternidade na vida dos filhos, né? Pais que falta autoridade no lar, a 15, de domingo que vem a 8. Pais que falta paternidade, falta autoridade, pais ausentes no lar, paternidade autoritária, paternidade permissiva, aquilo que o pastor disse, pode tudo, faça tudo. Então é uma lição muito boa, que é uma lição que eu tenho absoluta certeza que o bom é que dê essa aula, presbítero Nakamura e o pastor, porque já tem na sua, e até a missionária que já tem, a missionária conta aqui direto, né, o testemunho da filha e tudo. Então é uma lição que é bom eles passarem as experiências que eles já tiveram com filhos, como filhos. Eu posso até passar a minha, Felipe passar dele, Guilherme passar, Raimundinho passar, como filhos, mas principalmente como pais. Não seja permissivo com seus filhos, a responsabilidade dele é dos filhos, no final de tudo
a responsabilidade individual, mas não seja o quê? Coniventes com os erros deles. Pergunta. Você tem vontade de ser pai, da maneira que seu pai foi com você? Tenho. Só isso. Foi exemplo, então. Só isso. Paulo vai cantar. Tenho. Pode vir. Vamos. Diácono, irmão Jailton. Diácono Jailton. Não, pais, homens. Exatamente. Eu tenho uma experiência que uma vez foi em um culto festivo, um dia de domingo assim, de manhã, não sei o que foi. Aí eu fui para a galeria e meu pai me viu conversando no culto, né? Aí ele, pelo olhar dele, eu já sabia que a casa tinha caído. A casa caiu. Aí ele não falava, ele só olhava, falei, ixi, a casa caiu. Aí eu fui no meio do caminho todo, falei, chegou lá e levei minha bronca, né? Levei minha surra, e ele disse outra coisa, 3 meses sem televisão. Aí disse, não vai me deixar 3 meses sem televisão. Foi 3 meses sem televisão. Mãe, deixa eu assistir, ele não está aqui dentro de casa. Não. Se eu lhe deixar, aí daqui a pouco eu vou lhe deixar outra coisa, não. 3 meses é 3 meses. Foi 3 meses, longos 3 meses, só tinha televisão naquela época. Não tinha televisão, não tinha celular, nada. Longos 3 meses sem televisão. Eu achava, não, ele vai deixar 15 dias, né? 3 meses. Fora a surra, viu? Sem celular. Deus abençoe a igreja. Amém? Deus que te abençoe. Amado, eu confesso que enquanto o nosso irmão Kleber estava lecionando a nossa matéria, eu vou contar da minha família. Não é família dos outros, não, é a minha família. Eu vou contar a minha família, então eu posso falar com muita consistência. Aí você está vendo uma família, da minha família, disse... Aí o menino começou a namorar. Nem bigode tinha ainda, né? Ainda nem barba começava. Aí disse... Começou a namorar. E é crente. Aí começou a namorar. Aí o pai disse, rapaz, você ainda não tem idade, não. Dá um tempo. Dá uma pausa aí. Aí a mãe chegou e disse, não, tem que namorar mesmo. Tem que namorar mesmo. Os meninos têm que namorar mesmo. Tem que conhecer as meninas, interagir e tal. E hoje, até hoje, menino não fica sem mulher. O pai disse não, mas a mãe disse sim. É mais fácil a mãe dizer vai namorar do que dizer vá para a igreja, porque qual dos dois vai obedecer? Vai namorar. Então isso, irmão, nós, irmão, é como o nosso irmão pastor ensinou. Não, é modo de a gente brindar a criança. Não significa que é proibido, a questão não é a questão de proibir, a questão é brindar, ensinar. Hoje, irmão, a nossa geração que estamos vivendo, a jovem adolescente namorar é coisa linda, maravilhosa. É bonito namorar, nossos filhos namorar com 13, 14, 15 anos, é fácil, é bom namorar. Não é verdade. No Japão, sabe com quantos anos as meninas casam? Japão. Com quantos anos? Me diga aí o número aí. Enquanto ela não tiver uma casa e um carro, as mulheres não casam. No mínimo um carro. No mínimo um carro. Casa com 30 anos, 32 anos. 15 anos, nem pensa, tem que estar na escola.
A minha neta tem 15 anos. Vai dizer para ela, vai dizer para o pai, pai, eu tô afim de um rapaz. Vai dizer para o pai, meu filho. Vai não. Às vezes, irmão, não, no momento é pesado. Às vezes não é pesado. Eu digo dentro da minha casa, não, é pesado. Ontem mesmo eu fui dormir quase 1h da manhã, conversando com quem? Com meus filhos. Meu menino reclamou, dizendo que quando ele estava aqui, o pai não ajudava, vamos orar mais um pouco. Então, irmão, hoje, o que acontece nos dias atuais, irmão, acha que nós, pais, liberar uma jovem, não é que é proibido, não é isso, que não estou dizendo proibido, cada um é ciente de que faz. Acha que é bonita a pessoa namorar com 13, 14, 15 anos. No Japão, não, no Japão, 30 anos, para casar, irmão, tem que ter permissão no carro, senão não casa, não. Então, irmão, que Deus que te abençoe. Nós, irmãos adolescentes, eu sou pai, vô, mas sou filho também. Amém? Que Deus que te abençoe, que esse matéria que nós estudando aqui sirva para a nossa edificação. Nosso irmão Kleber tem o quê? 20 e poucos anos. O que ele disse eu aprendi para mim. Porque eu tenho 67 anos, não estou apto a aprender, não, estou apto a aprender em qualquer momento. Se a Natália vier me chamar a atenção, meu coração está aberto para ouvir a repreensão da nossa irmã Natália, que tem 13 anos, né? Agora está mais velha, está 13 anos. Não é 12, 12 é 13. Me perdoe, 14. Está mais madura ainda. Se nossa irmã Natália vier me chamar a atenção por causa do meu erro, eu estou pronto a ouvir. Não é porque eu tenho 67 anos que não vou ouvir uma jovem de 14 anos, não. Amém? Mas que a gente seja maduro, irmão, é momento de a gente aprender dia após dia. Amém? Que Deus que te abençoe. Nosso irmão pastor. Pastor? Amém? Amém, irmão? Irmão jovem. Irmão jovem, né? Espera o tempo de Deus, né? Nada com pressa. Tem um provérbio do mundo que diz que quem come, como que é aquele negócio aqui? Come cru e quente, como que chama? Quem tem pressa come cru e quente, é verdade. Então, irmão, que Deus te abençoe. Tenha paciência, amém? Estude bastante, aprimore seus conhecimentos. Amém? Então vamos cantar um corinho só.